Você acorda cedo, toma o remédio em jejum, toma o café com cuidado, evita o pão branco, evita o açúcar, faz tudo direitinho como o médico mandou. E mesmo assim, quando você pica o dedo e olha o número no aparelho, o açúcar continua alto, 180, 200, às vezes mais. E aí vem aquela sensação que ninguém fala em voz alta, mas que você conhece muito bem por dentro. Será que eu nunca vou conseguir controlar isso? Imagine você nessa cena. De manhã na cozinha, sozinho, olhando para aquele aparelhinho com um nó no estômago. Você já tentou chá, já tentou dieta, já cortou o arroz, já cortou a sobremesa, já fez promessa para si mesmo que dessa vez ia ser diferente. E mesmo assim, o número teima em não descer. Eu sei que isso cansa. Eu sei que dá vontade de desistir. Mas antes de desistir, eu preciso que você escute o que eu vou te contar agora, porque pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu diabetes a partir de hoje. O que pouca gente sabe, e que a ciência já vem confirmando há alguns anos, é que existe um aliado natural que pode ajudar o seu corpo a responder melhor à insulina e a controlar os níveis de açúcar no sangue de uma forma que você talvez nunca tenha considerado. E o mais impressionante é que esse aliado provavelmente já está dentro da sua cozinha, guardado ali no armário, esquecido no fundo de uma prateleira. Não é um remédio caro, não é uma fórmula importada. Não é nada que você precise comprar pela internet. É algo simples, acessível e que a ciência colocou debaixo do microscópio com resultados que chamaram a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Hoje eu vou te explicar de verdade o que a ciência descobriu sobre esse remédio natural. Vou te mostrar como ele age no seu corpo, por que ele funciona, quais são os outros aliados que caminham junto com ele e, principalmente, o que você pode começar a fazer hoje mesmo para sentir a diferença. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante antes de qualquer coisa. Nada do que eu vou te falar aqui substitui o seu médico ou o seu remédio. O que eu vou te apresentar são ferramentas que caminham junto com o seu tratamento, que fortalecem o que você já faz e que podem te dar aquilo que todo diabético quer e merece, que é controle de verdade. Então, fica comigo até o final, porque o que vem agora pode ser exatamente o que estava faltando na sua rotina. E para você entender por que esses aliados naturais são tão importantes, primeiro você precisa entender o que de fato está acontecendo dentro do seu corpo agora, neste exato momento, enquanto você me escuta. Porque o diabetes é uma doença traiçoeira. Ele não grita, ele não dói. Ele não te dá um sinal claro de que algo está errado, pelo menos não no começo. O diabetes sussurra, e quando ele finalmente levanta a voz, muitas vezes o estrago já está feito. Por isso eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te explicar agora. Vamos começar pelo mais simples. Quando você come, o seu corpo transforma o alimento em glicose, que é o açúcar que circula no sangue e que serve de combustível para todas as suas células. Para que essa glicose entre nas células e vire energia, o seu pâncreas produz um hormônio chamado insulina. Pensa na insulina como uma chave. Ela chega na porta da célula, encaixa na fechadura e abre a passagem para o açúcar entrar. Quando tudo funciona bem, o açúcar entra, a célula recebe energia e o nível de glicose no sangue volta ao normal. É um sistema bonito, equilibrado, que o corpo faz sozinho milhões de vezes por dia sem você perceber. Agora, no diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum e que afeta mais de 16 milhões de brasileiros adultos, esse sistema começa a falhar. O pâncreas até produz insulina, mas as células do seu corpo começam a ignorar essa chave. É como se a fechadura estivesse enferrujada. A insulina chega, tenta abrir, mas a porta não abre direito. O açúcar fica do lado de fora, acumulando no sangue, e as células ficam lá dentro com fome de energia. Isso é o que a medicina chama de resistência à insulina, e é exatamente aqui que o problema começa a crescer silenciosamente. Porque quando o açúcar fica alto no sangue por muito tempo, ele começa a machucar os lugares mais delicados do seu corpo,
Os vasos sanguíneos pequenos, aqueles fininhos que levam sangue para os olhos, para os rins, para os nervos das mãos e dos pés, esses vasos vão sendo danificados pouco a pouco, dia após dia, sem que você sinta absolutamente nada. É por isso que o diabetes pode levar a problemas graves na visão, pode comprometer o funcionamento dos rins, pode causar aquela dormência nos pés que muita gente ignora, achando que é só cansaço. E aqui está o detalhe que muita gente não percebe. O diabetes não ataca só esses lugares. Ele ataca o coração. O excesso de açúcar no sangue acelera o entupimento das artérias, aumenta o risco de infarto, de derrame, de insuficiência cardíaca. Na verdade, a principal causa de morte entre pessoas com diabetes não é o açúcar alto em si, é a doença cardiovascular que vem junto com ele. E sabe o que é mais difícil de aceitar? Que tudo isso pode estar acontecendo agora, dentro de você, sem nenhum sintoma. Aquela sede exagerada, aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, aquele cansaço que não passa, esses sinais só aparecem quando o corpo já está muito descompensado. Antes disso, o diabetes trabalha em silêncio. Por isso eu sempre falo, não espere o sintoma aparecer. Não espere o susto. Se alguém na sua família é diabético, se você está acima do peso, se você tem mais de 45 anos e nunca mediu a glicose em jejum, procure um médico. Faça o seu exame. Porque quando você descobre cedo e trata cedo, as chances de viver bem, sem complicações, são enormes. E é justamente aqui que entram os aliados naturais que a ciência tem estudado, porque eles podem ajudar o seu corpo a recuperar parte dessa sensibilidade à insulina que foi se perdendo com o tempo e fazer com que aquela chave volte a funcionar um pouco melhor a cada dia. E de todos os aliados naturais que a ciência já estudou para o controle do diabetes, existe um que se destacou de uma forma que surpreendeu até os próprios pesquisadores. Ele não veio de um laboratório moderno. Não foi criado em cápsula, não tem nome complicado. Na verdade, ele já estava na casa da sua avó, no armário da cozinha dela, misturado no mingau, salpicado na banana, perfumando o arroz doce das tardes de domingo. Estou falando da canela, isso mesmo. A canela, aquela especiaria marrom cheirosa que você provavelmente já tem aí na sua casa e que talvez nunca tenha olhado com a atenção que ela merece. Deixa eu te explicar o que a ciência descobriu sobre ela, porque não é pouca coisa. Diversos estudos publicados em revistas científicas internacionais mostraram que o consumo regular de canela pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. Lembra da chave que eu te expliquei? Aquela que tenta abrir a porta da célula para o açúcar entrar? A canela age exatamente nesse ponto. Ela ajuda a destravar a fechadura. Quando você consome canela de forma consistente, os compostos presentes nela ajudam as células do seu corpo a reconhecer melhor a insulina, a responder de forma mais eficiente, e com isso, o açúcar que está no sangue consegue entrar nas células com mais facilidade. O resultado é que os níveis de glicose no sangue tendem a ficar mais estáveis, especialmente depois das refeições, que é justamente o momento em que o açúcar costuma disparar. Mas a canela não para por aí. Ela é rica em compostos chamados polifenóis, que são antioxidantes poderosos. Esses polifenóis combatem algo que a ciência chama de estresse oxidativo, que é basicamente o desgaste que as células sofrem quando ficam expostas a um nível alto de açúcar por muito tempo. Imagine que o excesso de glicose no sangue funciona como uma ferrugem lenta que vai corroendo por dentro os vasos, os nervos, os órgãos. Os antioxidantes da canela ajudam a frear essa corrosão. Eles combatem a inflamação crônica, aquela inflamação silenciosa que o diabético carrega no corpo inteiro sem saber e que está diretamente ligada às complicações mais graves da doença. Ou seja, a canela não só ajuda a controlar o açúcar, como ajuda a proteger o corpo dos danos que o açúcar alto causa ao longo do tempo. É um duplo benefício que poucos alimentos conseguem oferecer de forma tão acessível. E agora presta atenção nisso,
porque aqui está o detalhe que muita gente não percebe e que pode fazer toda a diferença. Nem toda canela é igual. Existem 2 tipos principais de canela que você encontra no mercado. A primeira é a canela cássia, que é a mais comum, a mais barata, aquela que você encontra em qualquer supermercado. Ela funciona, tem os compostos benéficos, mas contém uma substância chamada cumarina em quantidade mais alta, e o consumo excessivo de cumarina ao longo do tempo pode sobrecarregar o fígado. O segundo tipo é a canela Ceilão, também conhecida como canela verdadeira. Ela tem os mesmos benefícios para o açúcar no sangue, mas com um teor de cumarina muito mais baixo, o que a torna mais segura para o uso diário e prolongado. Então, se você pretende usar a canela como uma aliada no dia a dia, vale a pena procurar a canela Ceilão em lojas de produtos naturais ou em casas de especiarias. A diferença no preço é pequena, mas a diferença na segurança para o seu corpo é grande. Agora, uma coisa que eu preciso deixar absolutamente clara, e eu faço questão de repetir isso porque é muito importante. A canela é um aliado, ela não é um substituto. Ela caminha junto com o seu tratamento médico, junto com a sua medicação, junto com a sua dieta e o seu exercício físico. Ninguém deve, em hipótese nenhuma, parar de tomar o remédio que o médico prescreveu porque começou a usar canela. Isso seria um erro grave. O que a canela faz é somar forças com o que você já está fazendo. Ela potencializa o cuidado que você já tem. E quando combinada com outros aliados naturais, que é exatamente o que eu vou te mostrar agora, ela se torna ainda mais poderosa. Porque a canela é poderosa, mas ela não precisa trabalhar sozinha. A natureza oferece um time inteiro de aliados que, quando combinados com inteligência, criam uma rede de proteção ao redor do seu corpo que o diabetes tem dificuldade de furar. E o mais bonito é que nenhum desses aliados é exótico, caro ou difícil de encontrar. Todos estão ali, no mercado do seu bairro, na feira da esquina, na prateleira que você passa todo dia sem prestar atenção. Então deixa eu te apresentar cada um deles, porque cada um age de um jeito diferente no seu corpo, e quando você entende como eles funcionam, fica muito mais fácil escolher o que colocar no prato. O primeiro aliado é a aveia. A aveia é um cereal simples, barato, que a maioria das pessoas conhece desde criança, mas que carrega dentro de si um poder que pouca gente valoriza de verdade. Ela é rica em um tipo especial de fibra chamada beta-glucana. Quando você come aveia, essa fibra se dissolve no seu estômago e forma uma espécie de gel, um gel espesso e protetor que reveste o interior do seu trato digestivo. E esse gel faz algo extraordinário. Ele retarda a absorção da glicose. Isso significa que, em vez de o açúcar do alimento entrar na corrente sanguínea de uma vez só, como uma enxurrada que dispara a glicemia, ele vai entrando devagar, aos poucos, de forma controlada e estável. É como se a aveia colocasse um freio suave na velocidade com que o açúcar chega ao seu sangue. Além disso, ela é fonte de magnésio, fósforo, ferro, zinco e vitaminas do complexo B, nutrientes que participam diretamente da saúde metabólica do seu corpo. Você pode usar a aveia no mingau do café da manhã, misturada em uma vitamina de frutas, salpicada em cima de um iogurte natural sem açúcar, de diversas formas que cabem na rotina de qualquer pessoa. O segundo aliado são as leguminosas. E aqui eu estou falando do feijão, da lentilha, do grão de bico, daqueles alimentos que fazem parte da mesa brasileira desde sempre. As leguminosas são ricas em fibras e em proteínas vegetais, e essa combinação faz com que os carboidratos presentes nelas sejam liberados na corrente sanguínea de forma muito mais lenta do que os carboidratos de um pão branco ou de um biscoito, por exemplo. Isso evita aqueles picos repentinos de açúcar que são tão perigosos para quem tem diabetes. E aqui eu preciso falar uma coisa que muita gente quer saber. Sim, você pode comer arroz com feijão. Pode. O segredo está no equilíbrio do prato.
na quantidade e na combinação. O que não pode é encher o prato de arroz, colocar batata do lado, macarrão do outro e ainda jogar uma farofa por cima. Mas o arroz com feijão, na medida certa, com um bom acompanhamento de salada e verduras, é uma refeição completa, nutritiva e segura para o diabético. O terceiro aliado são os vegetais não amiláceos. Esse nome parece complicado, mas na prática são os vegetais que você já conhece. O brócolis, o espinafre, a couve, a abobrinha, a couve-flor. Eles entram nessa lista porque têm pouquíssimo amido e pouquíssimo carboidrato, o que significa que o impacto deles na sua glicemia é quase zero. Você pode comer esses vegetais com tranquilidade, em quantidade generosa, sem medo de ver o açúcar subir. E eles são ricos em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, que ajudam o corpo inteiro a funcionar melhor. Quando você enche o prato com esses vegetais, acontece algo muito inteligente. Você se sente mais saciado e naturalmente acaba comendo menos daqueles alimentos que realmente disparam a glicemia. É uma troca simples, barata e que funciona todos os dias. O quarto aliado é o chá verde. O chá verde vem das folhas de uma planta chamada Camellia sinensis, a mesma planta que origina o chá preto e o chá branco, mas processada de uma maneira diferente que preserva mais os seus compostos bioativos. E são justamente esses compostos, especialmente as catequinas e os flavonoides, que interessam para quem tem diabetes. Alguns estudos sugerem que o chá verde pode ajudar a diminuir os níveis de glicose no sangue e a melhorar a forma como o corpo metaboliza o açúcar. Ele também é um antioxidante potente, que ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres, aqueles mesmos radicais que o excesso de açúcar no sangue produz em grande quantidade. Uma xícara de chá verde depois do almoço ou do jantar pode te ajudar na digestão e contribuir para manter a glicemia mais estável ao longo do dia. E o quinto aliado é um que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que vale muito a pena conhecer: o chá de oolong. Esse chá é produzido na China, tem um processo de fabricação próximo ao do chá verde e tem chamado a atenção dos pesquisadores por uma razão muito específica. Ele favorece o aumento de um hormônio chamado adiponectina, que é produzido pelas células de gordura do corpo e que ajuda a regular o metabolismo energético. Quando os níveis de adiponectina estão mais altos, o corpo consegue processar melhor a glicose e a sensibilidade à insulina melhora. Você pode preparar o chá de oolong colocando 5 gramas de folha seca em 500 ml de água fervida, tampando e deixando em infusão por 5 minutos. Depois, é só coar e beber. 3 xícaras por dia, uma após cada refeição principal, é uma quantidade segura e eficaz segundo os estudos disponíveis. Esses 5 aliados, junto com a canela, formam um arsenal natural que a ciência reconhece e que qualquer pessoa pode usar no dia a dia, sem gastar muito e sem complicação. Agora que você conhece esses aliados, a pergunta que fica é: por onde começar? Porque eu sei que quando a gente recebe muita informação de uma vez, dá aquela vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, e no final, acaba não fazendo nada. Então, eu vou simplificar para você. 3 passos. Simples, baratos, e que cabem na vida real de qualquer pessoa, independente da idade, da rotina ou do orçamento. O primeiro passo é algo que você pode fazer hoje. Amanhã de manhã, quando for preparar o seu café, separe meia colher de chá de canela, de preferência a canela Ceilão, e acrescente no que você for comer. Pode ser no mingau de aveia, pode ser por cima de uma fruta picada, pode ser misturada no café coado, pode ser salpicada em cima de um iogurte natural sem açúcar. Meia colher de chá. Só isso. Não precisa de receita elaborada. Não precisa mudar toda a sua rotina de uma vez. Apenas comece. Esse primeiro gesto, por menor que pareça, já coloca o seu corpo em contato com os compostos que ajudam a melhorar a resposta à insulina. E quando você faz isso todos os dias, de forma consistente,
o efeito se acumula ao longo das semanas. O segundo passo é um ajuste que você faz ao longo da semana. Olhe para o seu prato e comece a prestar atenção na proporção. Troque parte do arroz ou do macarrão por uma porção generosa de vegetais não amiláceos, aqueles que a gente falou: brócolis, espinafre, couve, abobrinha, couve-flor. Acrescente aveia no café da manhã pelo menos 3 vezes na semana. Mantenha o feijão no almoço, que ele é um aliado e não um inimigo. Não precisa eliminar nada de forma radical, precisa equilibrar. A ideia é que, aos poucos, o seu prato vá ficando mais inteligente, mais colorido, mais cheio de fibras que freiam a absorção do açúcar e mais cheio de nutrientes que protegem o seu corpo por dentro. O terceiro passo é uma estratégia complementar que se encaixa depois das refeições. Experimente tomar uma xícara de chá verde ou de chá de oolong após o almoço e após o jantar. Prepare com calma, deixe em infusão por 5 minutos e tome sem açúcar. Esse momento pode se tornar até um ritual seu. Um instante de pausa no meio da correria, um cuidado silencioso que você tem consigo mesmo e que, ao mesmo tempo, está ajudando o seu metabolismo a processar melhor a glicose da refeição que você acabou de fazer. É um gesto pequeno, mas que carrega dentro de si um cuidado enorme. E aqui eu preciso te lembrar de algo que você já sabe, mas que vale repetir porque é fundamental. Cada corpo é diferente. O que funciona muito bem para uma pessoa pode precisar de um ajuste para outra. Se você toma medicação para o diabetes, para a pressão, para o colesterol ou para qualquer outra condição, não mude nada sem antes conversar com o seu médico. Essas plantas e esses alimentos são aliados, são reforços, são ferramentas naturais que somam ao tratamento que você já faz. Eles não substituem a sua medicação, não substituem o acompanhamento médico e não substituem os exames periódicos que você precisa continuar fazendo. Cuide de você com inteligência, com informação e com responsabilidade. E antes de ir embora, eu quero te dizer uma última coisa, e peço que você guarde isso com carinho. Você não precisa ter medo do diabetes. Medo paralisa. Medo silencia. Medo faz a gente fingir que o problema não existe. O que você precisa é entender o diabetes. Quando você entende como ele funciona, quando você sabe o que acontece dentro do seu corpo e o que você pode fazer a respeito, o medo vai embora e, no lugar dele, entra algo muito mais poderoso, que é a confiança. Confiança de que você pode viver bem, de que você pode comer com prazer, de que você pode envelhecer com dignidade e com saúde. O controle está nas suas mãos. Sempre esteve. Agora você sabe o que fazer com ele.